Eu li A Metamorfose de Kafka e eu fiquei refletindo sobre tantas coisas na minha vida que eu preciso muito conversar com alguém e vocês foram os escolhidos, tá? Parabéns! Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Laura, eu falo sobre as coisas que eu leio aqui e em outros lugares da internet e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, eu vou falar sobre A Metamorfose de Franz Kafka, que é um livro que eu terminei recentemente. E assim, gente, são tantas questões que, sinceramente, não sei nem por onde começar. Então, assim, vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou resumir toda a história pra vocês. Então, assim, se você não leu, eu indico que você veja esse vídeo depois. Mas se você não liga pra spoiler, ou se não tem interesse de ler, ou se já leu, pode ficar aí, que aí eu vou contar tudo pra gente relembrar. E logo depois eu vou dar a minha humilde opinião sobre essa história. Mas antes de começar o vídeo de fato, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, de se inscrever aqui no canal e de deixar o gostei nesse vídeo, porque vai me ajudar demais. Então vamos pro resumo dessa belezura aqui. Eu vou tentar resumir tudo que eu lembro que é muito importante para a história, e aí a gente vai complementando isso quando eu for dar a minha opinião. O livro começa com a introdução ao personagem que é o nosso protagonista, chamado Gregor Samsa. Ele faz parte aí desse núcleo familiar composto por ele, a irmã mais nova, a mãe e o pai. O Gregor é um cara muito responsável, ele é muito trabalhador, ele é o provedor ali da família, então ninguém mais trabalha além dele. Ele traz, né, toda a renda para casa. E ele trabalha muito mesmo, ele trabalha como caixeiro viajante. Se você não sabe o que é um caixeiro viajante, é aquele cara que viaja com uma caixa vendendo produtos. Então o Gregor é esse cara, ele é super ali, cabeça, em prol do trabalho, ele não falta nunca. E nesse dia ele acabou acordando atrasado porque ele tinha se transformado em um inseto. Ele se transformou em uma barata gigante. Particularmente, o livro não deixa claro, né, que inseto é esse. Todo mundo tem ali a visão de ser uma barata pela descrição, mas sinceramente eu comecei a enxergar ele como um escaravelho, porque na minha cabeça ele tinha um casco tipo muito duro. Mas também tem toda a questão de ter antena, tal, não sei o que. Então realmente pela descrição parece muito mais uma barata, mas aí fica interpretativo também. Enfim, o Gregor, ele percebe ali que virou um inseto, só que a questão toda é que ele não tá preocupado que virou um inseto. Ele tá preocupado porque ele acordou tarde e vai chegar atrasado no trabalho. E aí os familiares dele ali começam a bater na porta, né, perguntando se tá tudo bem, se ele não vai trabalhar hoje, o que aconteceu, por que ele tá atrasado e blá blá. E as respostas que ele vai dando, o pessoal não consegue entender de fato, porque ele já começou, né, a dar só aqueles guinchados de bicho, aqueles chiados, sabe? Então ninguém consegue de fato entender mais, compreender o que o Gregor tá tentando se comunicar ali. Com o passar dessas investidas ali da família, até o gerente dele chega ali na casa e começa, né, a questionar ele, o porquê dele estar atrasado, lembrando que o Gregor é um cara que não falta no trabalho. Então, assim, é até bizarro o gerente já ter chegado na casa dele logo no primeiro dia de falta. Só que o gerente, ele vai lá e dá uma informação até que bem relevante. O patrão do Gregor tá um pouco desconfiado do Gregor, dessa falta dele, porque aparentemente, supostamente, o Gregor teria usurpado ali uma quantia, ele teria roubado uma quantia do chefe. Lembrando que o Gregor odeia esse trabalho que ele faz, só que a família dele deve alguma coisa, alguma quantia para esse patrão dele, então ele tá ali trabalhando meio que para pagar essa dívida, enfim. E aí o Gregor fica muito desesperado com essa história, fala que não tem que trazer isso à tona, que é tudo mal entendido, que ele tá ótimo, que ele vai trabalhar assim, que assim, ele só acordou tarde, mas tá tudo bem, que ele já se sente melhor. E nesse incentivo dos familiares e do gerente de ficarem ali insistindo para ele abrir a porta, ele realmente, depois de muito esforço, né, consegue se levantar e abrir a porta. E é nesse momento que todos veem que Gregor se tornou um inseto. Literalmente, que Gregor foi metamorfoseado em um inseto asqueroso. Nesse momento vira um caos, porque a mãe desmaia, o gerente sai fugido e o pai do Gregor pega um jornal e começa a intimidar o Gregor, fazendo com que ele volte para dentro do quarto e fique ali trancado. Isso tudo acontece na primeira parte do livro, que é dividido em 3 partes. Então, na segunda parte, a gente já começa a ver a dinâmica ali da família com essa nova realidade do Gregor.
Por quê? A partir desse momento que eles veem o que o Gregor se tornou, eles começam a isolar o cara. Eles começam a fingir que não estão em casa, então eles tentam fazer o mínimo de barulho possível. A faxineira já pediu demissão, porque ela não quer mais ter que conviver com esse bicho asqueroso. A irmã, que é a irmã mais nova, ela ainda tem um apreço pelo Gregor, ela ainda acha que aquele ali é o irmão dela de alguma forma, e de fato é, né? Mas ela ainda cuida dele, ela leva comida pra ele 2 vezes ao dia. Então, assim, ela tenta de todas as formas trazer uma humanidade para aquele bicho que tá ali preso dentro de um quarto, enquanto a família tenta viver da forma que dá, porque agora eles têm que trabalhar, já que o Gregor não consegue mais. Então, assim, virou uma dinâmica familiar bem diferente do habitual. Em determinado momento, a irmã percebe ali que o Gregor gosta muito de rastejar pelo quarto, tanto no teto quanto nas paredes e no chão. Só que o quarto é muito cheio de mobília, muito cheio de decorações. E ele não tem espaço hábil, já que ele é um bicho gigantesco. Então, a Greta, né, que é a irmã dele, junto com a mãe, decidem ali tirar as mobílias do quarto. No começo, o Gregor fica muito feliz, porque realmente ele vai poder, né, transitar ali. Mas, à medida que o quarto vai se esvaziando, ele sente aquele peso de tipo assim, nossa, eu não vou ficar com nada. E aí ele vê um quadro na parede e decide que quer aquele quadro. Então, para o quadro ficar escondido, ele se cola na parede, né? Ele fica ali por cima do quadro para esconder ele e as meninas, né, não conseguirem levar aquele quadro embora e deixar pelo menos alguma coisa ali para ele ter o que olhar. Mas a questão disso tudo é que o Gregor não aparece pra ninguém. Ele via ali uma aversão na irmã toda vez que os olhares dele se cruzavam, ou toda vez que ele estava ali muito aparente pra ela. Então, sempre que ela entrava no quarto, ele se escondia embaixo ali do canapé e com o lençol, para que ela não o olhasse diretamente, para que ela não tivesse aquele sentimento, sabe, de aversão por ele, que ela não se assustasse também, porque ele via no rosto dela um medo de certa forma. Então, toda vez que alguém entrava no quarto, o Gregor se escondia. Só que nesse momento ele queria muito esse quadro, então ele fica ali à mostra. E aí a mãe dele, na hora que abre a porta e vê o filho dela daquela forma, né, novamente, já que tinha muito tempo que ela não via ele, e quando ela vê ali ele de novo, ela entra em colapso, ela fica desesperada. Putz, meu filho, tal, não sei o quê. E com isso ela começa a passar mal, a Greta fica desesperada também e começa a brigar com o Gregor. E o Gregor, por um momento, esquece a condição que tem e também sai do quarto pra tentar ajudar a mãe, só que aí a presença dele piora tudo, porque ela tá entrando em colapso mesmo, tá quase batendo as botas e nesse momento o pai chega do trabalho. E aí o pai chega e entende a cena completamente errada. Ele acha que o Gregor tentou atacar as duas e vai pra cima do Gregor novamente, muito agressivo. Ele pega várias frutas ali na fruteira e começa a jogar contra o filho. E o filho começa, né, a correr pela casa e tenta entrar no quarto novamente pra mostrar que não, eu não tô tentando fazer nada, eu vou voltar pro meu quarto, tá tudo bem, por favor, não me faça nada. Nesse momento, o pai do Gregor acerta nele uma maçã que fica ali encrostada nas costas dele e deixa ele muito debilitado. Nesse momento, a mãe dele recuperou um pouco ali da lucidez e vai pra cima do pai, implorando para que ele não faça nada com o filho. E é assim que a gente finaliza ali a segunda parte e indo para a parte final, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Por quê? O Gregor, depois que ele foi atingido, ninguém teve coragem de ir lá cuidar do menino, cuidar dos ferimentos dele, então ele ainda tem aquela fruta ali grudada nele que tá apodrecendo junto com ele e tá deixando ele extremamente debilitado. Então assim, ele não consegue mais levantar da cama com tanta facilidade, ele não consegue se locomover com tanta facilidade, ele tá realmente muito debilitado por conta das agressões do pai, né? Para tentar se redimir de alguma forma, a família passou a deixar a porta, que antes ficava só trancada, um pouco mais aberta. Então, assim,
Algumas horas ali antes deles dormirem à noite, enquanto eles estão jantando, eles deixam a porta aberta para que o Gregor tenha essa conexão com a família. Então, assim, de onde ele estiver ali no escuro, ele consegue ver os familiares conversando à mesa e tudo mais. Mas as coisas começaram a ficar muito difíceis para essa família financeiramente, porque, assim, aparentemente o Gregor ganhava muito bem, porque 3 pessoas trabalhando não conseguem fazer a renda de uma, e eles estão ali passando muita necessidade. A irmã, que agora também trabalha, né, tá ali com um dia mais corrido, então ela começou a deixar a comida pro Gregor e não tá nem aí se ele tá comendo ou não. Ela vai lá, deixa a comida, nem fala mais com ele e só tira a comida quando ela chega e foda-se, e acabou, e é isso mesmo. Tiveram até que dispensar a faxineira que ficava só ali trancada na cozinha com medo do Gregor e contrataram uma outra que só vai uma horinha de manhã e uma horinha à tarde, pelo que eu me lembro. Ela é muito fascinada pelo que o Gregor é. Ela é muito fascinada com aquele bicho enorme. Então, assim, diversas vezes ali no dia ela abre a porta do quarto dele pra, né, olhar e até fica mexendo com ele. E em um determinado momento ele fica muito bravo, ele até tenta ali ir pra cima dela, só que ela não tem medo mesmo. Então, assim, ela pega uma cadeira e fala, então vem, se você quer vir, você vem. Mas aí ele muda de ideia, enfim, bizarro, é bizarro. Mas o problema todo era realmente a falta de dinheiro. Então, assim, eles tiveram que alugar o quarto da Greta para 3 inquilinos, se eu não me engano. E aí toda a mobília que tinha ali no quarto da irmã, eles entulharam no quarto do Gregor. Porque aparentemente os inquilinos trouxeram a própria mobília e não tinham onde colocar. Porque eram coisas que eles não queriam vender, que eles não podiam vender, mas que eles também não queriam jogar fora. E aí começa o problema porque essa família começa a perder a privacidade para esses inquilinos. Então, assim, se antes eles jantavam na mesa ali, né, na sala de jantar e tal, eles passaram a deixar os inquilinos jantarem ali e eles comiam tudo amontoado na cozinha. E, gente, ai, é bizarro. A relação que eles têm nesse montante aí, pra mim, foi muito bizarro. Mas o desfecho da história começa quando a Greta tá lá na cozinha tocando violino, né? Durante o jantar, e os inquilinos escutam e chamam ela para a sala de jantar para tocar ali para eles enquanto eles comem e conversam. Tudo bem. Ela começa a tocar, os pais ali todos orgulhosos, né, da filha que é musicista e tudo mais. E os inquilinos também estão gostando muito da música e o Gregor escuta a música. E aí a gente vê que o Gregor tinha muito desejo de colocar a irmã em um conservatório para ela aprender mais sobre música, que ele queria muito investir nesse lado artístico dela. E aí ele vai meio que hipnotizado pela música, assim, sabe? Pela segunda vez ele meio que esquece da condição que ele tem e vai ali seguindo a música e sai do quarto. E é o momento onde ele aparece para a família e para os inquilinos. Os inquilinos ficam malucos com aquilo, eles até falam que vão sair da casa e que não vão pagar nada por isso, nada pelos dias que ficaram ali, porque eles estão ofendidos de terem dividido um teto com um bicho daquele. O pai, novamente, né, coloca o Gregor ali para dentro do quarto e a irmã começa a surtar. Ela começa a falar que já passou da hora deles se livrarem do Gregor, que já passou da hora de darem um jeito nele, que eles não mudam de casa, que eles tinham que mudar de casa. E essa é até uma questão, porque eles queriam mudar de casa, mas aí eles falam que, não tem como a gente mudar, não tem como a gente transportar o Gregor, mas o Gregor mesmo, escutando isso tudo, ele tem a visão de que eles não mudam de casa porque eles não querem ter o trabalho de ter que explicar para os vizinhos e amigos que aquele ali é o Gregor. Que aquele bicho ali é o filho deles. Escutando tudo isso que a irmã tá falando dele, o Gregor morre de desgosto. Não só de desgosto, na verdade. Tem todas outras questões, né? Tem a questão de que ele não estava comendo, que ninguém estava nem aí se ele estava comendo ou não. Então, assim, ele pode tanto ter morrido de desgosto, escutando tudo ali que a família que ele amava estava falando dele, ou simplesmente ter morrido de fome mesmo. Então não tem como a gente saber. Mas acredito eu que seja uma grande junção dos dois, ou que foi um agravo ali da condição que ele já estava. Mas nesse momento o Gregor já tá trancado ali dentro do quarto, né, quando ele falece, então assim, ninguém percebe. Só no dia seguinte, quando a faxineira ali chega, ela vai dar ali a sua espiada no Gregor e percebe que ele faleceu. Então ela vai e chama a família, eles chegam ali no quarto, todo mundo muito, meu Deus,
que é isso? Ao mesmo tempo que tem aquele sentimento de alívio, ainda tem uma dor, porque a irmã, por exemplo, ela fala, ai, ele tá tão magrinho, ele não tava comendo nada. E tipo, pô, você nem se esforçava, sabe? Porque no começo, quando ela começou a levar a comida pro Gregor, ela percebeu que ele não comia comida fresca, que ele gostava de comida passada, comida que tava apodrecendo mesmo, que já tava velha. E aí, depois de toda a confusão, que o pai agrediu ele, que ficou lá doente e tal, não sei o quê, ela passou a levar qualquer coisa, se ele comesse bem, não comesse, foda-se. E aí o cara tá lá, esquelético, porque ele não tava comendo, e ela me mete essa de, ai, ele tava tão magrinho, tão coitado. Porra, enfim, não vou opinar agora. Mas aí, a partir disso, os três ali, né, o pai, a mãe e a irmã, vão pro outro quarto, se trocam, vestem uma outra roupa, mas o semblante deles é bem triste, é bem nítido que eles estavam chorando. E a faxineira fala que já deu um fim no corpo, eles não querem saber como, mas a partir disso eles saem de casa, eles vão passear, eles vão viajar, e aí é o sentimento de alívio mesmo, parece que eles realmente estão aliviados de terem perdido aquele peso que era o Gregor. E aí a gente chega no momento final do livro, que é os três, né, o pai, a mãe e a irmã, sentados ali num banco, conversando, e os pais decidem que eles têm que arrumar um casamento para Greta, que eles têm que dar um jeito dela encontrar um cara bom, que tem ali uma condição financeira legal, e aí eles veem ela se espreguiçando e vê toda a vitalidade dela, toda a jovialidade e tudo mais, e aí a gente percebe que eles querem um novo Gregor, que eles querem um novo filho para ficar ali sugando, para se encostar nele e viver à custa desse filho, para viver ali sem ter que se esforçar muito e viver da renda que o filho vai trazer. Então, assim, pesado. Mas é assim que o livro finaliza, pelo menos foi a visão que eu tive. Então vamos lá para as opiniões. Eu não sei ao certo o porquê, mas acredito que seja toda a recente treta das bookheads, onde uma criadora ali de conteúdo falou, né, que não lia a obra LGBT, que ela não gostava, e ela até foi transfóbica e homofóbica em momentos, assim, muito escancarados pela internet. E eu só conseguia ver a homofobia nesse livro. Eu só conseguia pensar em uma analogia, em uma metáfora para a homofobia, como se esse virar inseto do Gregor fosse ele se assumindo ali para os pais e tudo que aconteceu depois foi dado à homofobia. Não sei, eu posso estar viajando muito, mas foi uma das interpretações ali que eu tive dessa história. Pra mim foi algo muito vívido, óbvio que, né, não em todas as partes, mas eu consegui fazer essa analogia, não sei se é certo, mas enfim, vai da interpretação de cada um, né? A outra interpretação que eu tive, acho que é a mais comum, que todo mundo que lê esse livro tem, é de que o Gregor não era de fato um inseto. Quer dizer, ele era sim um, mas ele era muito antes de se transformar em um. A condição de inseto do Gregor vinha muito antes do seu físico de baratão. Deu pra entender? Mas por que disso? Porque o Gregor já vivia uma vida de inseto. Era sempre acordar e trabalhar e voltar pra casa, acordar, trabalhar e voltar pra casa, viver em função dos outros. Tanto que no momento em que ele acorda, a única preocupação dele é ir pro trabalho. Ele não tá nem aí que ele virou um inseto gigante. Porque na cabeça dele, no psicológico dele, ele já vivia uma vida de inseto. Isso era um fato. Então, assim, ele estar transformado em um inseto não era nada. Porque quando ele levanta da cama e aparece ali para as pessoas, ele até fala, não, eu já estou bem disposto, eu já posso ir trabalhar, eu só vou trocar de roupa. Porque para ele já era comum, já era o estado dele mesmo. A condição física foi só um agravo, mas a condição mental de inseto já existia ali. E isso me deixou maluca, porque é algo muito comum no nosso dia a dia. A gente vive uma vida de inseto e nem percebe. A gente só perceberia, e sei lá se realmente perceberia, caso também fôssemos metamorfoseados em inseto asqueroso. Mas, cara, isso me pegou de um jeito que fiquei assim... gag. Mas o bacana desse livro pra mim não é o Gregor se transformar em um inseto. O Gregor se transformar em um inseto é assim, a pontinha do iceberg. Porque tudo que acontece depois
que é realmente a metamorfose, você consegue entender? Por exemplo, o pai, que sempre foi um encostado, que sempre foi um cara que, assim, fingia estar em um estado avançado de velhice para não ter que trabalhar, começa a trabalhar, começa a ser um cara responsável, começa a ser realmente o patriarca ali daquela família. A mãe, que nunca teve renda, que sempre foi dona de casa, começa a costurar para fora, começa a ter ali a própria renda dela para ajudar em um momento difícil ali na casa. A irmã, que era a irmã mais nova, que não tinha trabalho, que estava ali só para estudar, que não sei o que não sei o que, vira adulta e também tem que correr atrás das coisas dela. Uma das maiores raivas que a Greta tem do Gregor nesse momento é porque ela virou adulta, que ela tem as responsabilidades dela e ainda assim ela tem que cuidar do irmão que, na visão ali da família, tá doente. Então, assim, a metamorfose vai além do garoto ter virado um inseto, vai para as pessoas que tiveram que mudar, vai para as pessoas que estavam acostumadas a viver às custas de alguém ter que mudar, ter que dar um jeito na própria vida. Esse é o fascinante desse livro pra mim, porque não é sobre o Gregor, esse livro não é sobre o Gregor, esse livro é sobre todo mundo que tá ali à volta desse cara. Todo mundo que teve que entender a mudança e teve que mudar junto, que teve que correr atrás do prejuízo mesmo, que teve assim que dar a cara a tapa e viver a própria vida. Então assim, pra mim, isso é um must. Cara, esse livro é um must. E esse livro também dá para fazer vários outros recortes sociais. Por exemplo, tem um dado momento que eles comparam o Gregor com uma pessoa idosa e inválida. Então, assim, dá para ver também todo o preconceito que a gente tem com pessoas idosas, porque depois que chega em uma determinada idade, essa pessoa meio que vira descartável. Tem até um livro muito bom, que é um livro ali distópico que eu tô lendo, que chama Velhos Demais para Morrer, que fala muito sobre isso. É um ótimo livro, eu recomendo super, vale muito a pena ler também. E um dos recortes que pra mim fica mais nítido é essa coisa da pessoa ser muito descartável. Porque enquanto o Gregor estava ali trazendo benefícios para aquela família, ele era aclamado. Mas depois que ele entra nessa condição e não consegue mais trabalhar e não consegue mais conviver ali com os familiares, por uma escolha dos familiares, ele vira alguém totalmente descartável, alguém que pode ficar isolado, sem contato com a família, sem contato com o mundo externo. Ele só tem uma janela e ele nem pode olhar muito por essa janela para que ninguém veja ele. Então, assim, é bizarro, gente. Esse livro foi bizarro. É um livro de 96 páginas, é um livro finíssimo que você lê em uma tarde, mas que ele te dá uma bagagem pro resto da vida. Ele traz um impacto que, assim, é difícil. Não sei se é essa versão que eu tenho aqui da Princípios, mas é um livro muito fluido, você lê ele muito rápido. Eu sou CLT e universitária, então acabei tendo que ler ele em 2 dias, mas no primeiro dia eu li 60% do livro, mesmo trabalhando e indo para a faculdade. Nos tempos ali que eu tinha livre ali durante o meu dia, eu consegui ler ele bem rapidinho e acabei depois, né, ontem de manhã, então assim, vale muito a pena, é uma leitura super rápida. Mas se você não tem o hábito de leitura, eu não recomendo esse daqui ser um dos seus primeiros livros, porque ele é realmente um pouco mais denso. Você vai ter que se esforçar um pouco mais ali para entender a dinâmica dessa história. E até porque ele tem, né, esse lado mais profundo que eu trouxe aqui para ser avaliado. E talvez para alguém que está começando ali a ler, não seja uma leitura muito recomendada. Pelo menos eu tenho essa visão, né? Tem outras coisas que são mais recomendáveis para quem está iniciando. Enfim, eu favoritei a leitura, mas eu só dei 4 estrelas e eu acabei tirando 1 estrela porque eu queria ter visto um desenvolvimento familiar um pouco mais denso. Eu queria ter visto o ponto de vista, né, dos familiares ali do Gregor, mas a gente só tem a visão que o Gregor tem deles, a gente só tem o que o Gregor acha que eles estão achando agora. Então, assim, eu queria realmente ter visto o lado da mãe, o lado do pai, o lado da irmã, porque por mais que tudo aquilo ali estivesse acontecendo, a gente ainda conseguia ver, de certa forma, algum tipo de afeto, por exemplo, no momento ali que o Gregor está sendo agredido e a mãe implora para o pai não matar o filho, enfim. Então a gente consegue ver ali que mesmo debaixo de toda aquela monstruosidade, que mesmo debaixo de toda aquela daqueles olhos vendados, sabe? Da mãe não querer enxergar o que tá realmente acontecendo, ainda tem ali um carinho, ainda tem um afeto. O jeito que a irmã começa a tratar ele também, que, né, ela tenta ali
vê ele como o irmão dela, vê ele como se ele não tivesse mudado, mas aí tem toda a questão da aparência que ela não consegue lidar, enfim, tem muitas coisas que eu queria que tivesse desenvolvido mais, mas para um livrinho desse tamanho realmente não tinha como, e para o que o livro se propõe a fazer, ele faz muito bem, mas ainda assim eu tirei uma estrela. Poderia ter tirado meia, né, mas eu não quis não, quis tirar uma estrela inteira mesmo, e é isso. Mas é isso, gente, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha visão sobre a metamorfose de Franz Kafka. Como eu disse, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, de se inscrever aqui no canal e de deixar um gostei nesse vídeo. Até a próxima. Beijo!